sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima Talks. Eu sou Carmen Achute, estou aqui com Pedro Toigo Monteiro, que é designer de calçados e bolsas, Soninha Machado, que é empresária na área da estética, e Eliane Palma, empresária de moda. E hoje o nosso Feminíssima Talks, gente, ele é sempre especial, mas hoje ele está para lá de especial, porque a gente vai falar sobre autossabotagem. Quem é que nunca viu aquele desenho animado onde aparece o anjinho e o diabinho do outro lado? Sempre tem aquela vozinha, que é a nossa voz mesmo, dizendo, não vai dar certo. Quantas vezes a gente perde uma chance por se autossabotar? E quando não é a gente que se sabota, também tem os sabotadores externos. E a gente vai falar aqui também em como quebrar esse ciclo. Então, ó, está no ar o Feminíssima Talks. Gente, autossabotagem. Aqui alguém se autossabota? Acho que todo mundo se sabota. Né, Pedrinho? Em algum momento da vida a gente Em alguma coisa. Assim, ninguém é perfeito. E eu autossuficiente, assim. Não, mas a Lili diz que se sabota menos que nós. Não sei se é menos. mas talvez ela se sabote em alguma coisa, entendeu? Mas agora claro. não se sabotar eu acho muito forte, muito assim. difícil. Acho que do jeito que nós vivemos hoje, com a quantidade de informação que a gente recebe, com um acesso muito fácil também à informação, sim, tanto que a gente recebe quanto que a gente procura, nos deixa muito em dúvida, porque aumenta aquele leque, né? Então, eu, por exemplo, profissionalmente já me sabotei muito, porque achava que ia ser uma coisa bacana, porque se não desse de um jeito ia no online, se não desse no online ia do outro, e não me dei conta, talvez, que aquele negócio não funcionasse mais, teria que fazer alguma outra coisa e fui me sabotando. Fiz parcerias erradas, aquelas coisas da vida, assim, mas acho que talvez por ter muitas opções. Muitas vezes a gente confunde o pressentimento e a intuição com a autossabotagem, não é? Então, eu posso dizer por mim, já me peguei muitas vezes pensando assim, não, a minha intuição me diz que eu não devo fazer isso agora, que não é a hora, e depois eu me dou conta que foi o medo que falou mais alto. Quando é que a gente sabe quando é que é a intuição, quando tu tá te sabotando, como que a gente conclui isso? Porque normalmente vem depois o insight, né? Eu acho, Carmen, que na verdade a gente não sabe. A gente vai por tentativa e erro, né? Não, também acho. Não tem assim como tu saber, né? Eu tenho uma vantagem, assim, que normalmente a minha intuição ela é mais positiva do que negativa. E às vezes eu já entrei em cano furado. Por eu ser muito otimista, minha intuição ela é otimista demais. E já dei passos, né, que deveria ter recuado. Né, não ter dado aquele passo. Mas eu acho que não tem como saber, eu acho que tu tem que ir. E tem muito com a tua vontade. Eu quero muito aquilo, tu vai superar a tua própria autossabotagem, entendeu? Claro. E se tu tá na dúvida, não sei o que, tu vai achar mais cômodo essa sabotagenzinha pra te acomodar. Não. Eu acho que tem muito daquele, eu quero isso, sabe? Aquele quero que vem lá do âmago. Né? Eu acho que tem muito isso. A autossabotagem nada mais é do que um medo disfarçado de tu enfrentar alguma coisa. Eu vejo um pouco diferente essa questão, porque eu não sei se é porque talvez eu tenha um conhecimento muito grande dos meus sentimentos e né, da onde eu tô, onde eu quero chegar, eu tenho muita ciência, assim, eu não fico tapando sol com a peneira. E eu não me iludo, assim, eu não acho que tá uma maravilha quando não tá. Sim. Eu tenho essa consciência, né? Então eu vejo que assim, quando vem aquele sim imediato, ele vem como intuição, ou não, enfim, quando vem aquela resposta instantânea. Tu me pergunta uma coisa, pá, tu já fala, é automático que, na minha opinião, é intuição. Agora, se tu pensa um pouquinho, teu cérebro já te deu uma volta naquele 1, 2 segundos que aconteceu, já deu uma cãibra, já saiu fumaça pela orelha, tu já deu uma enlouquecida. Tu racionaliza, já deu. Racionalizou total. Eu vejo mais ou menos por aí. Tu sabe que com o negócio eu não tenho para não te saber. Eu acho que é um bom negócio, eu vou lá, meto o pé e, né, eu boto o pé e Deus bota o chão. A minha autossabotagem é um pouco diferente, é em reconhecer o meu devido valor. Essa é a minha autossabotagem, sabe? Assim,
como eu estava te contando, né? Eu fui convidada para fazer a faculdade lá na Espanha. Eu fico pensando, mas por que eles me querem lá? Sabe? O que eles enxergam que eu não estou enxergando? Mas isso aí, tu não acha que tem a ver com autoestima? Eu acho que, com certeza. Acho não, tenho certeza que é com autoestima. E eu tenho... E isso não é só nesse âmbito, assim, por exemplo, assim, ó. Eu conquistei muitas coisas na minha vida, né? Sim. Aí eu sempre digo assim, porque meus pais... porque meu marido... Mas, na verdade, se eu botar... aos outros o teu Se sucesso. eu colocar na balança, na verdade, eu fiz Foi tu que 99% sozinha, sabe? Claro. Mas eu tenho dificuldade, Sim, assim, eu às sempre vezes- quero dizer que, porque meus pais me deram, porque meu marido me apoiou. Claro, óbvio que isso conta. Isso dá um Mas suporte, né? prática, Claro. quem botou o pé, quem se estressou e quem não dormiu fui eu. Tá certo que o meio ajuda, né? É. O meio influencia também na nossa realidade. Ok, quem teve mais oportunidades, a probabilidade de conseguir desenvolver uma coisa de uma maneira um pouco mais eficaz e rápida do que os que não tiveram oportunidade é maior. Com Com certeza. certeza. Isso, tem. isso é ok, mas não Não significa... supera a competência, né? Exatamente, de não realizar o significa que projeto. não adianta tu ter a matéria-prima e não saber fazer o Sem produto. dúvida. E tu teve a matéria-prima, tu soube fazer o produto, tu soube vender, tu aproveitou, né? Então, eu acho que Então, acho que a minha dificuldade é muito maior nisso do que não acreditar em alguma coisa. é muito aquele papo, assim, eu vejo... Eu comecei a trabalhar muito... Eu abri a empresa com 18 anos. Então, começou muito cedo. Eu me lembro que eu saí, assim, da escola e já comecei, sabe? Já comecei a fazer a função toda. Então, por exemplo, eu não tive o período aquele que as pessoas da minha idade, naquela época, né? A época, de viajar, fazer um intercâmbio, ou ter outras oportunidades de estudo, finalizar uma faculdade. Eu escolhi não fazer isso, porque eu acabei focando muito na empresa. E não me arrependo, acho que tá tudo ótimo, né? Não, né? Hoje tudo que eu tenho a é... bagagem que tu tem. E tudo que eu tenho foi graças... da tua empresa. Imagina, eu tenho 30 anos e dos meus 30, 11 anos já é uma empresa com 11 anos. Então é um... É um feito, né? É um feito. Da minha vida útil, É uma eu já conquista. usei toda a minha vida útil profissional produzindo, prosperando, fazendo coisas do gênero. Tive apoio da minha família? Muito. Que tiveram condições de me ajudar em momentos que eu precisei, conseguiram me dar uma orientação. Aí já me perguntaram várias vezes, e se tu não tivesse o apoio da tua família? Cara, aí eu não sei o que eu faria. Eu acho que tu teria Estaria feito fazendo do jeito. outra feito coisa. Não, mas eu não sei porque eu tive o apoio. Então eu não vou ficar pensando se eu tive, se eu não tive. É que tu vem, Pedro. Não importa. O Pedro vem de uma geração onde existe mais empatia, mais compreensão. Né? A minha geração já não era assim. Quando eu tinha a idade do Pedro, qualquer coisa nova que eu fosse fazer, mas tu vai sair da tua zona de conforto, tá dando tão certo, vai dar errado. E daí tu fica, isso é uma autossabotagem, é tu deixar os outros te sabotarem e tu também pensar, será Te que não é acomodar, hora? né? Mas Será tem que uma eu vou- pressão, eu vejo que tem uma pressão social muito grande da Mas a gente sair tua da é zona de menor. conforto. Quando a gente faz mudanças, não sempre sei. existe essa cobrança, eu acho. Sempre existe. Esses dias eu vi uma postagem até no Instagram que estava dizendo o seguinte, que hoje em dia, se tu não acorda às 5 da manhã, tu não é bem sucedido, se tu não toma banho de gelo, tu não é bem sucedido, se tu não sai da Então tua não zona de Eu também conforto, sou pessimamente, tu não é bem sucedido, pessimamente. se tu não faz um coach, tu não é bem sucedido. Então assim, ó, Então, não sou bem sucedida. Eu também existe não. um Não faço nada protocolo. disso. Eu não acordo às 5, muito pelo contrário, acordo super tarde, porque eu durmo muito tarde. E mesmo que dormisse cedo e quisesse acordar Ai, tarde, não o problema gosto é meu. de acordar cedo. Entendeu? Ninguém tem nada a ver com isso. Vantagem, pelo menos da gente Não ser- tomo banho gelado, tomo banho bem quente. O meu também. Né? Ai, Não saio Pedro, fazendo eu nada acho de um nojo exercício. essas regrinhas, sabe? Como se isso Como fosse se uma isso- fórmula. Fórmula pronta para Só viver. que isso é um Não, e perigo. normalmente É um essas perigo. fórmulas vêm de pessoas Que não fizeram nada na vida. Isso pra mim é autossabotagem. É. Porque assim, ó, por exemplo, que nem essa história do banho gelado aí, tem esse banho de gelo tem todo um mecanismo Sim. por trás, que é de meditação, autocontrole de respiração, total consciência, tem todo um foco. Eu faço isso meditando. Eu aprendi isso no yoga. Cada eu um aprendi. escolhe. que funciona pra si, né? E para mim não faz diferença, sabe? Mas essa overdose de informações, que é o que eu acho que
Você acha que nos sobrecarrega a tua geração? sobrecarrega e deixa com que a gente se sabote. E não só a minha. Eu vou dizer nós aqui. A gente consome o mesmo conteúdo, gente. Na boa. Sim. Senão a gente não tava aqui conversando De de igual pra mesmo igual. nível, de igual para igual, porque a gente consome o mesmo conteúdo. E justamente por nós consumirmos o mesmo conteúdo e estar aqui de igual para igual, a gente sofre essa overdose de informação. E nós temos que nos driblar, não, nós temos que nos proteger disso, né? Nos Filtrar, blindar. eu acho que a gente tem que filtrar muito É. o que é relevante pra gente, entendeu? Porque se tu for atrás de todas essas formulazinhas, você tá ferrado. Oi, eu sou a Karen, farmacêutica da Matéria Pura Farmácia Magistral. Oi, eu sou a Cauane e hoje eu vou tirar algumas dúvidas, Karen, que eu tenho certeza que é a dúvida de vocês que estão assistindo também. Eu quero emagrecer, quero estar em forma pro verão. Eu tenho que começar a tomar alguma coisa agora ou é mais perto do verão, demora? Como é que funciona? Todo emagrecimento, assim como a gente demora para engordar, também a gente demora para emagrecer. O ideal para estar em forma pro verão é começar agora, de meio de agosto, início de setembro. Que daí a gente consegue dar o tempo do organismo entender. Não adianta tomar uma cápsula só para emagrecer e achar que no dia seguinte a gente vai acordar magra. É um tratamento contínuo. No primeiro mês até a gente consegue ver a diminuição de algumas gordurinhas, algumas medidas, mas o efeito real mesmo a gente vê de 3 a 6 meses. Então é uma coisa contínua que a gente tem que ir tomando para poder sentir que aquele efeito tá legal. Entendi, então demora um pouquinho até fazer o efeito, então eu teria que começar logo, tá. E eu tenho umas manchinhas também, funciona da mesma forma ou para as manchas eu tenho que passar mais perto, como é que funciona? Então vamos lá. Manchas, normalmente a gente trata no inverno. Não que a gente não tenha cremes também para tratar no verão. Mancha também a gente tem que lembrar que deve ser in e out. Tomando, a gente trata ela de dentro para fora. Quando a gente passa o creme, a gente trata ela de fora para dentro. A nossa camada de pele, ela é mais grossinha e demora 45 dias para se renovar. Então não é passar hoje e a mancha já não tá. A gente precisa de no mínimo 45 dias para que tenha um efeito legal, para que a gente comece a ver. Ah, então é 45 dias e para? Não, né, Fel? A gente tem que pensar que essa mancha tá ali há mais tempo e nós temos que ir tratando ela. Então, é no mínimo 45 dias para se ver o efeito da que a mancha tá começando a desaparecer. E pro meu cabelo eu sinto que ele tá caindo bastante. Também é o mesmo processo ou eu tomo uma cápsula e eu queria que parasse na hora, não? Na hora não, cara. A gente precisa de no mínimo 15 dias para parar o processo de queda. Já, pra gente enxergar que ele tá saindo, que tá nascendo cabelo novo, a gente precisa em torno de 45 dias, que é o tempo do cabelo sair do bulbo e começar a aparecer pra gente. Então, assim, hoje a gente começa a tomar as cápsulas, tem as cápsulas de Pio-Food, de Pantogar, Pio-Food turbinado, que auxiliam nessa queda, e elas param em torno de 15 dias a queda. Ela diminui, mas pra gente começar a enxergar, são 45 dias. Por isso que a gente sempre explica, o tratamento é de 3 a 6 meses, para que tenha um efeito legal e que volte a ter o cabelo que nem tinha antes. Bom, se você tem mais dúvidas, nós somos aqui várias farmacêuticas para lhe ajudar. Entre em contato com a gente. Não esqueça, em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo 2009, em Carlos Barbosa, na Avenida Rio Branco. Venha falar com a gente ou entre em contato com a gente pelas redes sociais. É hora de Dr. Carlos Cui vir aqui comigo e hoje nós vamos falar de um assunto que atinge muitas pessoas, que é o bigode chinês. E ele incomoda, não é, doutor? Bom, a maioria das pessoas já ouviu falar e sabe o que é o bigode chinês, mas assim, para quem não sabe, é esse sulco né, entre a bochecha e o lábio. Tá? Aqueles os chineses, né, que tinham aquele bigode, Sim. né, que vinha até aqui embaixo, por isso que chama, né, de bigode chinês. Ele vai depender do grau. Tem o bigode chinês inicial, que é aquele primeiro sulquinho que aparece, em algumas mulheres aparece cedo, tá? Tem pessoas que, por questões hereditárias, têm bem cedo essa marca, e tem pessoas que vão lá no final da vida que vão apresentar. Mas é muito comum a pessoa ter algum grau, tá? Quando ele fica fundo, começa a ficar feio, tá? Claro. Então existe uma série de tratamentos. Quando ele é inicial, o principal tratamento são preenchimentos com ácido hialurônico. E uma coisa importante é preencher somente o bigode chinês, tá? Nessa fase inicial. Depois, quando o bigode chinês começa a ficar um pouquinho mais marcado, um pouquinho mais pesado, aí tem uma série de outros tratamentos, preenchimentos, bioestimuladores, e até chegar quando assim, uma série de tratamentos não estão sendo mais suficientes, ou estão sendo repetidos de maneira muito frequente, aí a gente pode fazer, né, o tratamento, um lifting, mini lifting, a gente pode de alguma maneira tirar o peso daquela pele que está flácida para melhorar o bigode chinês. E aí às vezes a gente volta a tratar o bigode chinês como o bigode chinês inicial,
porque ele fica bem suave e aí um pequeno preenchimento resolve. Então, assim, vai depender um pouquinho do estilo de rosto. E uma coisa bem importante é tratar de maneira natural o bigode chinês. Então, a gente tem que saber o limite de cada técnica. Então, não adianta ficar preenchendo, Claro. porque às vezes, assim, não é mais o preenchimento que vai resolver. Da mesma maneira que a gente não pode operar uma pessoa que está com bigode chinês inicial. A gente não pode atropelar as técnicas e tentar pegar tudo que a técnica tem de bom, porque assim, quando a gente começa a usar aquela técnica de maneira demasiada, excessiva, aí a gente pega a parte ruim, né? Que é aquele visual um pouquinho mais artificial, aquela pessoa que já está com aquela cara de quem está fazendo muita coisa. Então, o bigode chinês que muitas mulheres vão tratando tem que ser feito de maneira bem criteriosa e ver o todo do rosto, porque ele é uma região central no rosto. Claro. O bigode chinês maltratado vai deixar muito aparente. Semana que vem, mais Dr. Quiven para vocês. Estamos de volta e hoje estamos falando daquele inimigo silencioso que todo mundo tem dentro de si. Falando de autossabotagem. Gente, vocês veem a autossabotagem como um medo disfarçado? Bah, Não sei. nunca parei pra pensar nisso. O medo, se tu deixar o medo tomar conta, ele te mobiliza, tu não faz nada, né? Paralisa, né? Tu paralisa. E eu acho que a sabotagem é um questionamento, assim. Se tu fica, acho que- vou, não vou, não Eu vou, acho que a entendeu? sabotagem, ela vem na ação. Ela eu não vem também no medo acho. de não fazer. Eu acho que ela é mais durante a ação, porque até pode vir no caso. Eu acho da que é no gente- autocrédito. Sim, Tá, só que no tu só tem o autocrédito porque tu faz. Eu não... Porque se tu é um Tu bunda age, mole, né? Tu tá porque agindo. tu tá agindo. Se tu é um bunda mole, tu não faz as coisas, não vai Mas tem agir. muita gente que consegue viver na zona de conforto uma vida inteira. O que a gente vê de pessoas dizendo, um dia eu vou realizar o tal sonho de botar um negócio que... Então eu não sempre tenho quis abrir." E paciência. essa pessoa nunca vai fazer isso. Eu não tenho Porque paciência ela pra não ouvir gente tem assim. coragem de chegar e tomar atitude e ir lá fazer. Sim. Sabe que Então ela eu tô passando por uma transição de carreira muito maluca, né? Tô saindo Sim. do mercado de moda, sapato, e tô indo pro mercado mortuário. Então, Desculpa que eu ri. Eu ri, mas eu Mas não todo ri mundo porque ri. É porque eu acho assim, ó, de um extremo, porque a moda é uma coisa assim que ela exala muita vida, né? E tu vai para um lado Pra um outro. completamente extremo, por isso que não, mas é engraçado, todo mundo ri e tá tudo certo. então não fui a única. Não, todo mundo ou me chamam de louco, ou eu olho assim e falo, gente, é um mercado que ele é necessário E se tivesse quem não gostasse? eu que tenho seria? estômago, eu sempre tive estômago para trabalhar com esse tipo de coisa. E sabe que quando eu me matriculei no curso de ciências mortuárias, ele é um curso que capacita para virar auxiliar de necrópsia, tanatopraxista, é quem realmente trabalha com Defunto. com o corpo mesmo, fazendo necrópsia, embalsamando, cuidando, preparando. Enfim, aquelas necromaquiagens também, que é reconstituição, coisas do gênero. Quando eu falo para as pessoas, ficam me olhando com uma cara feia e eu penso assim, mas e para médico, tu vai num ortopedista, quando tu vai fazer uma cirurgia de uma recomposição de um osso, alguma coisa, gente, é um açougue. Meu marido É um é ortopedista, é açougue. É açougue. serra. E ninguém faz cara feia. E o que a gente faz é tão menos. É tipo assim, é só, sabe? Sabe, É Pedro, tão que eu pouco. admiro muito essa tua coragem de fazer essa transição e para uma coisa que tu gosta, mas que realmente causa espanto Mas sabe das pessoas, porque as pessoas têm muita dificuldade de lidar com a questão da morte, né? Mas sabe que eu tava falando isso porque eu fui falar da questão da autossabotagem que tu disseste das pessoas que passam uma vida inteira querendo Sim. se programando Fazer. para fazer uma coisa. Eu tenho um sonho há anos, junto com meu marido, de montar um crematório. E eu pensei assim, mas por onde que eu começo, né? O que eu faço primeiro? Eu compro, já encomendo o forno crematório, a gente compra uma empresa pronta, constrói. Por onde que começa? O que se faz? Sim. Primeiro consegue cliente, terceiriza, depois vê? Eu não sei. Os clientes vêm depois, eu acho. Não, mas tu entende? Pensa que tu tá indo para um... Tu não sabe por onde começar, né? E eu não conheço ninguém que faça isso, entendeu? Não é que nem abrir uma loja de roupa, alguma coisa que
querendo ou Em não, cada esquina. tu conhece alguém pessoas e tu tem, por exemplo, se eu quisesse vender roupa, eu posso perguntar pra ti, se eu quisesse ir pro ramo estético, eu tenho a Soninha, sabe? Então, assim, são coisas que tu encontra com facilidade pessoas. Facilidade é modo de dizer, não tô menosprezando nossos Não, mas trabalhos, ninguém fala sobre o isso, né? acesso é mais fácil. Mais fácil, com certeza. Então, eu pensei assim, ó, eu não vou me sabotar para fazer esse negócio, que é um negócio que eu acredito, é necessário, todo mundo vai passar por isso. Claro. E se não for consigo, vai ser consigo depois, ou vai ser com o filho, a mãe, não importa. Ele já foi avisado que eu vou estar nas mãos dele. Tem uma após a lista minha de morte. coisas. Ela tem uma lista de coisas que ela não quer que faça, e eu já vou respeitar não todas. da crisântemo. Não, também não gosto de crisântemo. Mas sabe que nessa função da autossabotagem eu falei, não, vou começar com um curso. Mas tá, que curso que eu vou começar? Um curso, eu pensei, deve existir algum curso de agente funerário, alguma coisa do gênero. Claro. Para eu tentar fazer um estágio em algum lugar para ver como é que é a dinâmica do negócio. E aí descobri esse curso. Gente, eu tô encantado. Porque a última coisa que tu vê é a morte. É realmente o que tu gosta. A última coisa que tu vê é a morte. A gente só trabalha com vida. Tudo aquilo ali foi vida mais tempo do que foi morte. E no fim das contas é dar dignidade pro fim, né? E pra família dá É um uma conforto. ciência, é a ciência da Claro. dignidade pro fim, né? E dá conforto pra família Mas que tá um passando no extremo momento muito pânico. grande, né? Porque, por exemplo, quando tu trabalha com a moda, normalmente as pessoas que vão comprar, que vão adquirir, elas estão com um astral de autocuidado. E essa tua outra atividade, tu vai tratar com pessoas que estão tristes. É o luto. Em tese, elas estão tristes e quando elas forem te procurar, elas estão chorando. Tá, mas... Né? Então, tu vai ir de um extremo ao outro. Por isso que eu Sim. acho corajoso. E eu me cuidei muito pra não me sabotar da maneira com que eu me sabotei com a empresa, com Claro. os sapatos, né? E porque, por exemplo, em diversos momentos da minha trajetória profissional, que eu abri loja fora do estado, abri loja em outras cidades aqui no Sim, estado. tu teve um negócio que foi de sucesso, é de sucesso. Sim, Tu não sempre. tá fechando, tu não tá saindo da tua carreira porque ela não deu certo. Ela deu certo até demais. Sim, e tudo que eu tenho é graças à minha Claro, carreira. Tu só viu que tu não nesse Só que hoje não momento faz mais sentido pra mim. Hoje não faz mais sentido. E eu não vou ficar infeliz fazendo uma com coisa que... certeza. E isso não é me sabotar. Não. Entendeu? Isso é ser te corajoso. priorizar. Isso eu tô me priorizando. Isso é a porque vozinha da coragem falando. esse é mais o alto. anjinho. É. O diabinho já falou muito. O diabinho já disse assim, olha, esse mercado é uma máfia. Esse mercado tu não tem como entrar. Tem que ter muito dinheiro. Tu não tem tanto dinheiro. O diabinho já falou muito disso. Mas eu pensei assim, eu falei, deu jeito, já fiz tanta coisa com muito menos. Né? Não vai Tem ser que agora. tentar, tem que tentar. É. Eu acho que a gente fazendo é que Bota o vai pé que descobrindo. Deus bota o chão. Deus bota o chão. E isso que é a minha luta diária para que eu não me sabote. Porque não é sobre os outros. Os outros vão falar que falem o que quiser. Entendeu? Todo mundo vive com Mas medo. tu deve ter ouvido com quem tu dividiu algumas opiniões. Ai, mas tu vai ter coragem. Ai, mas tu tá tão bem. Tu é tão talentoso. Tu Não, deve ter ouvi ouvido isso. muito, ouvi. Talentoso tu vai ser pro resto da vida. E eu acho Daqui que... a pouco tu pode fazer até as duas coisas juntas. Não, a intenção é... A intenção Eu é... acho Não, com designer. certeza. Designer. É, Deixa de ser designer. não deixa de ser designer. É que hoje não faz mais sentido. E Claro. isso eu tô ouvindo no meu coração e não tô me sabotando, sofrendo, estando dentro de uma coisa que eu não quero mais. Claro. Então, assim, eu tô ouvindo no meu coração. Mas existe todo um estudo de auto-amor, existe todo um estudo meu, eu me estudando, eu estudando os meus sentimentos. Porque, por exemplo, quando eu comecei, porque eu nunca tinha lidado com... Como eu não fiz faculdade, se eu tivesse feito uma faculdade da área da saúde, tivesse lidado com anatomia em algum momento, a gente já estaria mais familiarizado. Mas, gente, o máximo que eu já lidei foi um couro animal, Claro. entendeu? E ele já vem. e já vem curtido, já tá pronto, é só fazer. Então, os meus primeiros contatos, eles foram um pouco chocantes, mas o tempo inteiro o meu coração não te disse assim... intimidaram. Não. E o tempo inteiro meu coração disse assim, vai, que é por aí. Engole o choro, aguenta, vai, porque para tu tirar esse projeto do papel, tu precisa passar por Bom, isso. daí tu já teve, então, uma intuição.
Aí já foi pra intuição. Já é uma intuição de que o teu caminho era esse, né? O Pedro poderia ter medo diante dessa resolução, né? E permanecer na zona de conforto naquilo que já era o certo. Por isso que a gente fala que sempre que a autossabotagem aparece na gente, não deixa de ser um medo disfarçado, tu começa a fazer rodeio, só que ele falou mais alto do que a autossabotagem, né? O teu outro lado de raciocínio falou muito mais alto. E quantas vezes a gente deixa de realizar alguma coisa que a gente tem vontade, porque daí tu começa a pensar, não, ainda não é a hora. Não, ainda não está perfeito para eu fazer. Né? Não, eu preciso disso aqui para fazer. Quantas vezes, não é, gente? A gente deixa de se dar de cara com sucesso por ter recuado numa situação onde a gente teve vontade de fazer, como no caso do Pedro, e daí tu fica com medo e não vai e fica na zona de conforto, não é? Eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso, eu com certeza já passei várias vezes, mas a gente vai falar sobre isso na volta dos comerciais, então não sai daí. Bom dia, minhas maravilhosas. Vocês que estão sempre atrás de uma novidade e tecnologia, vocês sabem, é o nosso forte. Eu tenho uma novidade que vocês vão amar. Tu que sofre com dor de fibromialgia, tem gordura localizada, que tem retenção hídrica, que precisa fazer uma harmonização corporal, está chegando para nós um dos melhores lasers do mercado. Se chama Velarium, fabricado pela Medical Sun, que é referência em tecnologia de saúde. Então, ó, segura a tua emoção, vai chegar coisa maravilhosa para ti, é claro. Vai ter aquela promoção de lançamento que eu sei que tu tá aguardando. É hora de Liberou por aqui. E hoje a gente começa com um agradecimento de todo o coração para todos os que participaram. Todos os na colaboradores, última venda, fornecedores que participaram da última venda, foi um sucesso. A nossa casa tombada, né, Carmen? Sim. Né, avenida lá na Na Pinheiro Machado, quase esquina com a Independência. Do lado do Barão. Do lado do Barão. Não tem como errar. Não tem como errar. Uma casa amarela. Gente, nós temos um aviso, então, para dar para vocês. Se você quer fazer a venda de objetos de decoração, participar, chamar o Liberou e o seu condomínio não permite essa venda de garagem, ou você não quer expor que a sua casa, existe agora essa casa chiquérrima, tombada, que fica numa das ruas mais tradicionais aqui de Porto Alegre, que é a Pinheiro Machado, e você pode fazer as suas vendas lá. É só chamar a Lene, que a Lene organiza tudo, você não se preocupa com absolutamente nada, é tudo super rápido, discreto, não é? E você só se envolve no final, quando for receber o dinheiro. Tem coisa rápido, melhor? discreto e lucrativo. E a pessoa só te paga no final, não é? No final, depois da venda toda realizada. Então é só alegria. Resolução de problemas, né? A Liberou é a resolução de todos os nossos problemas. Não deixa de chamar a Lene. Estamos de volta e hoje falando sobre autossabotagem. Você já se autossabotou hoje? Gente, tem pessoas também que se autossabotam no dia a dia, não é? Em coisas relacionamentos que a gente nem se dá conta, não é? Por exemplo, quando tu vê que a pessoa que está do teu lado, teu companheiro, está subindo muito alto e tu quer travar aquele sucesso, né? Ou quando alguém te elogia. Ai, como tu está bonita hoje, não sabe receber um elogio, né? E daí eu sou a dona de dizer, ai, capaz, eu tô toda, o cabelo tá horrível, a cara tá horrível, a pele tá horrível. Tu não saber dizer simplesmente obrigada, porque ninguém tem obrigação de te dizer isso. Se a pessoa disse, é porque ela achou. Sim. E a gente não se convence, né? A realidade não nos convence. Por que isso, né? Não sei, é constrangedor, né? Parece que é uma coisa que tu fica constrangido. Eu respondo, eu agradeço. Eu agradeço, mas é difícil, foi difícil. Olho e digo, olha, vindo de ti, fico muito feliz, obrigado. Sabe? Mas isso vem assim no deboche? Não, vem de verdade. Não, vem de verdade. Agradeço que daí a pessoa... Porque é uma verdade, a pessoa... Gente, ela não tem a mínima obrigação de me elogiar. Aí vem ali de todo o coração...
às vezes com uma certa vergonha e olha assim e te diz, né, obrigado. E eu olho, vindo de ti, vindo de ti eu fico muito feliz e é verdade, eu fico feliz. Porque quando a pessoa vem com deboche, que às vezes tem gente que vem com deboche, Mas a gente aí eu percebe. respondo com bastante deboche. Obrigado, vindo de ti é um ótimo Mas aí elogio, a é gente vê o ótimo. deboche na terceira. Olha, obrigado. Gente, o que vocês me dizem assim, ó, daquele sabotador externo, ou seja, aquele parente ou aquele amigo que ele é a vozinha do mal no teu ouvido. Tem que se Mas afastar. ele vem com muito carinho, com muito amor, e nem sempre tu percebe, né? Porque vem muito disfarçado de cuidado. Mas vocês não percebem? Eu percebo. E eu não é sempre que eu percebo. Eu também, não é. E olha que eu sou um avião, assim, mas eu já me deixei levar, sabe? Eu vejo na hora. Não, isso eu vou te dizer. Porque eu não esperava. Quer que eu te diga uma coisa? Mas na hora, eu vejo na hora. Te cuida, não é hora agora. Ou tu vai dizer, eu vou mudar a cor do meu cabelo. Mas eu, se fosse tu, pensava bem. Não sei se vai ficar bem. Daí já pinta aquela duvidazinha, assim, né? Na cabeça. Eu não sei se eu aprendi muito a não perguntar e a ter que fazer, sabe? Que tu confia na tua intuição. Eu não tenho o hábito de perguntar o que tu acha. Nem pro meu marido, nada. Eu faço, chego pronta. Se eu vou trocar a cor do cabelo, se eu vou não sei o quê. Eu também não ouço os externos. Eu não pergunto porque eu não quero ouvir o que os outros... Porque eu não quero que ninguém me atrapalhe. Não, Não quero tem dúvidas. bola. Eu não quero que alguém me atrapalhe no meu pensamento. Porque, gente, se tu ouvir a opinião de alguém e não for aquilo que tu quer ouvir, tu fica com a coisinha, tá? Mas eu procuro não perguntar. Eu tenho essa mania. Eu comecei muito cedo com essa mania. Eu vou explicar por quê também. Porque a minha mãe, eu acho que teve um período que ela tinha muitos ciúmes. Não sei. Eu não sei essas relações. Eu não tive filhos, então não entendo muito qual é o problema, entendeu? E sempre que eu convidava a mãe, vamos comer, ela dizia, isso aí fica mais bonito para tua irmã, que é a perna mais bonita. Eu acabei não convidando mais para sair comigo. Aprendi Isso a acontece me virar muito sozinha. Quando a mãe tem uma idade muito próxima. Não era o quando caso. A diferença não é muito grande, quando ela tem um filho muito cedo. Mas o caso talvez era assim, as minhas atitudes talvez fosse tudo que ela gostaria de fazer, Claro. sabe? Então não era nem a questão da idade. Mas aí eu digo, o que eu vou estar convidando, sabe? Eu comecei a aprender, eu comecei a fazer as coisas para mim muito cedo sozinha. Então eu não tenho o hábito de perguntar. Eu também nunca ouvi ninguém. Não A minha tenho. fama na minha eu ouvi muito família tempo. é a seguinte, a Carmen não ouve ninguém. A Carmen não adianta falar, porque ela faz só o que ela quer. Aos 15 Eu anos, faço só o que eu quero. eu tinha 15 anos. A vida é nossa, né? Mas aos 15 anos, meu pai entrou no meu quarto e disse assim, bom, não tenho o que eu possa te dizer, porque... E eu disse que não ia mais me proibir nada e fazer nada. Eu disse, tu não vai te arrepender. Olha só, peituda, com 15 anos. Mas por que será que as pessoas têm essa mania de palpitar na vida das Eu, pessoas? durante muito acho tempo, que- eu procurei opinião. Eu sempre tive um afeto muito grande pelos meus avós. E via que os meus primos e os meus tios tinham uma boa relação, menos comigo. E às vezes era uma relação meio que baseada talvez em ciúmes, porque eu era o único filho único, aí vinha aquelas implicâncias, né? De uma mãe super protetora, Sim. que eu ia pra praia, ela levava pano umedecido pra limpar a mão, aquelas coisas bobas, mas que pra eles não fazia sentido, e daí sempre tinha aquela alfinetada, e por desde cedo, sempre deixar expresso a minha orientação sexual, sempre foi durante um tempo ela foi um motivo de um pé atrás da parte deles, assim, e os meus pais sempre defenderam e tudo mais, mas por algum motivo eu sempre busquei a aprovação deles. E no início, eu me lembro, na minha adolescência era um saco, assim, foi um saco, aí meio que larguei de mão. Mas quando eu comecei a abrir a empresa, eu precisava contar com todo mundo que estava ao meu redor, porque eu tenho que ter cliente de tudo quanto é lugar. Sim. Família deu uma ajuda ali no início e tudo mais, mas logo em seguida começou uma brigaiada, foi uma função, assim, sabe? Muito triste. E naquele momento eu parei de perguntar opinião, sabe? Porque essa coisa que tu falou da família é uma coisa muito Mas tu te dá maluca. conta de uma coisa, Pedrinho, que quando tu tem um negócio, as últimas pessoas que tu conta
É com a São com família. as pessoas próximas. Exatamente. Os teus amigos não vão, eu digo, se tu Amigos, abrir um família são as negócio, últimas Amigo não pessoas vira que cliente. contam. como Não vai cliente, pra teus frente. amigos. Amigo não vira cliente, cliente certeza. pode virar É, amigo. é. Cliente pode virar Mas com amigo, mas a certeza. família e amigo não vira E cliente. eu vou te dizer, eu acho que isso não é nem assim. É que eu acho que às vezes as pessoas olham a ousadia do outro e elas não têm coragem de fazer aquilo e Machuca. gostariam de estar naquele É. lugar, né? Corajoso, então vamos malhar, por que não? Né? Sabe que meus pais, meu pai tá com 70 anos, minha mãe vai fazer agora 63, e há pouco tempo eles se mudaram de cidade, foram para Gramado, simplesmente venderam o apartamento deles aqui, foram e todo mundo olha para eles e diz assim, as pessoas apavoradas, mas como assim vocês vão? Como é que vocês estão se mudando assim para uma cidade? Ai, que Mas coragem! quanta gente teria vontade Vontade. de morar numa cidade como Gramado? E a né? minha mãe olhava assim, teve gente que dizendo, ai, como eu queria ter a tua coragem. Minha mãe olha para as pessoas, tá, mas e por que tu não faz então? As pessoas se prendem te numas impede, coisas, né? O que te impede? moram mal. É. Uma das amigas dela que falou isso, uma pessoa que mora mal, tem problema no joelho, mora numa casa cheia de escada, a escada Que não tem gostaria de corrimão. estar num lugar tranquilo, Ent- saudável. E tem condição, sabe? Mas as pessoas precisam ser tristes. Tem gente que precisa sofrer. Tem gente que precisa. Necessidade, é. Pedro, eu vou dar para vocês um exemplo assim bem bobo, para vocês verem como até o bobo incomoda, né? Eu estava dizendo para vocês que eu sempre fiz as minhas coisas sem perguntar, sempre fui muito à frente do meu tempo quando eu era adolescente. Eu, desde os 16 anos, quando eu comecei a fazer o que eu queria, eu estava cada hora com uma cor de cabelo. Eu já usei o cabelo desde o blonde total, passei pelo vermelho, passei pelo castanho, passei até o preto. Usei todas as cores de cabelo. E cada vez que eu chegava, uma cor de cabelo diferente em casa, me diziam assim, ah, meu Deus, não vou nem falar nada. Eu não sabia nem a opinião das Que bom! Que bom! que não vai falar. Agradeço. E daí, não, e claro, na época eu achava que isso era uma ousadia, mas hoje eu vejo que eu estava querendo me encontrar, né? Porque quando tu tá feliz do jeito que tu tá, tu não vai mudando. Ai, mas eu acho que É. faz parte da Mas idade hoje, da adolescência, não é? Eu acho tranquilo. Mas eu experimentei para saber o Isso que tudo era Que melhor bom, pra eu mim. acho isso O maravilhoso. que me representava mais. Até quando a minha filha nasceu, porque eu fiz isso até há pouco tempo. Quando a minha filha nasceu, eu me lembro que ela estava na escola e teve um trabalho do Dia das Mães, onde a gente botava uma foto do aniversário. Ela tinha 6, 7 aninhos, e a gente botava uma foto de cada aniversário num álbum para eles. E em cada foto eu tinha uma cor de cabelo. E a professora dela disse assim, Tem uma mãe por "Parece que ano?" tu tem uma mãe diferente por ano. E era uma cor totalmente diferente daquela que era usada. E sempre com o cabelo comprido. Mas eu nunca ouvi nada de ninguém. Que bacana. Mas como tu é corajosa. Não. Como tu é ousada. Eu só ouvi dizer assim, não vou nem comentar. Por inveja. Porque daqui a pouco ela já tá com outra cor. Quem não tem o que dizer, fica quieto mesmo. É engraçado, não é? O sabotador externo, ele não deixa de ser um invejoso. Né? Muitas vezes ele sorri para ti, mas ele está puxando teu tapete. Né? E a gente tem que ter, infelizmente, muitas vezes tu tem que passar por muita coisa para tu entender isso. Né? E conseguir discernir o que é o teu sabotador externo e aquele que está te falando, te dando um conselho De coração. de coração, né? Porque realmente quer te ver bem. Mas a gente volta em seguidinho, então não sai daí. Hora de andar por aqui. Hoje eu estou gravando sozinha, sem a Ana, porque a Ana tinha um compromisso e largou as peças aqui. E hoje é para você que amou o pijama de modal preto e marinho. Gente, veio o rosa, esse rosa chiclete, que tá um doce. Tá? Os tamanhos, a gente já sabe que a Andê trabalha tanto com o infantil quanto com o adulto, então começa lá nos 2 anos e vai até o tamanho GG. E se você quer adquirir Andê, é muito fácil, é só entrar em contato com as meninas através do WhatsApp, do Instagram, ou se quiser ver os outros produtos da Andê, é só ir na Torre Comercial do Lindóia Shopping. Sem esquecer que a Andê é direto de fábrica, sem atravessador, com um preço magnífico. E a Andê também trabalha com aqueles básicos necessários que a gente precisa para o dia a dia.
Sabe aquela dica de amiga? Pois é, isso que eu venho dar aqui para você hoje. Sabe aquele estofado que você tem que renovar, estofar, ou você quer construir um estofado sob medida? A melhor é a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini já está há muitos anos no mercado, é a melhor no seu segmento e é a mais procurada pelos arquitetos, decoradores e antiquários. A Estofaria Venturini é especializada em couro e em capitonê. Faz um Chesterfield como ninguém e uma bergère como ninguém. Então, se você quer renovar os seus estofados, deixar a sua casa impecável, procura a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini está aqui em Porto Alegre atendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram e através da sua loja física. Estamos de volta e hoje falando sobre autossabotagem. Gente, falamos da autossabotagem, falamos do sabotador externo, mas como sair desse ciclo, não é? A gente estava falando no bloco anterior sobre como discernir quando a gente está se auto-sabotando ou quando nós estamos tendo uma intuição ou se o sabotador externo realmente quer o nosso bem ou se ele está nos puxando o tapete. Eu acho que é autoconhecimento total e saber que a jornada é individual. Isso Pedro, tu mesmo. disse tudo. É impressionante como tudo cai. Tudo que a gente fala sempre cai no autoconhecimento, não é? Sempre cai. Como é Mas a importante jornada é só questão nossa. do autoconhecimento, não E é? autoconfiança também, né? Não só se conhecer, mas confiar naquilo que tu vê. Com certeza. Porque às vezes a gente sabe quem é, mas não confia, né? Viu, Saninha? Viu? 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 Tem que Voltamos fazer. ao início do programa. Pode ir para a Espanha fazer o... A gente até estava falando como seria válido, não é? As pessoas praticarem cada vez mais. Por exemplo, eu chegar no Pedro, que eu sou uma pessoa que gosto dele de verdade. De graça. De graça. De graça. Tem um sentimento genuíno por ele, de dizer, Pedro, como eu te acho maduro, como eu te acho bacana, como deve ser legal tu ouvir de uma pessoa externa aquilo que ela pensa de ti. As pessoas dizem muito pouco, não é? Por E isso eu que a acho- gente tem que se conhecer. e eu acho, mas é uma luta, né, Pedro? Porque tu tem que te conhecer e tu tem que brigar com o mundo para dizer, Pra impor tua eu verdade, sei né? o que eu quero para mim, e o que eu quero para mim eu vou fazer e ninguém tem nada a ver com Mas isso. tem silêncios que são muito barulhentos, assim, sabe? É verdade. Então, o silêncio do teu empoderamento, de tu ver que a tua jornada é tua, é unicamente tua. E lidando muito agora com essa questão da morte, que é uma coisa que está fazendo muito parte da minha realidade. E muita coisa vai Gente, fazer sentido para ti, né? a gente não vira nada. A gente vira uma casca velha em cima de uma mesa. A gente não é nada. Mas Nem a com roupa que tu, certeza. né? Nem a roupa que tu Nada. atravessa. Pelada. Tu vira uma casca pelada em cima de uma mesa. Sabe quando Entendeu? que a gente se dá conta disso? O dia que tu perde uma pessoa muito próxima tua. É. Que quando tu tá ali na hora do velório, que a gente chama, né, Lili? Na hora do velório, e tu vê que aquela pessoa não tá mais ali. É só... E aí... O corpo não tem mais mesmo. E aí te digo, chega aquele momento, tá, tu não tá mais ali. E não tô nem entrando na questão do vida após a morte, Sim. coisa do gênero, que não é sobre isso que a gente tá falando. Mas assim, tu não tá mais ali. Acabou o teu ciclo aqui. Tá, e aí? O que tu fez, sabe? Tá certo que é uma coisa meio clichê, a gente fala, e todo mundo já deve ter ouvido, é um papo meio chato que fica repetitivo, sabe? Mas... se tu para analisar que realmente a tua jornada é individual, o teu silêncio ele faz muito barulho. E isso é legal. Isso é muito legal, porque a gente não tem que se explicar pra ninguém, né? Eu agora tô... A gente se sente muito na necessidade de dar satisfação. Sabe quando que eu me dei conta disso? Eu já falei muito, acho que aqui no programa eu acredito muito nas consagrações das medicinas xamânicas, né? Dos rituais xamânicos, aquele do chá do ayahuasca e de outras
medicinas ancestrais deles, que eu acho muito legal, e que numa das consagrações, numa cerimônia que eu fui, acho que foi a primeira ou a segunda, não me lembro, eu enxerguei essa questão do meu caminho individual. Por quê? Porque o momento que tu tá passando ali por aquela cerimônia é só tu. E aí tu olha pro lado, às vezes tentando pedir uma ajuda, porque tu tá com um sentimento ruim, tu tá te emburacando alguma coisa, e a pessoa tá pior que tu. E aí eu olho pra outra, tá pior ainda. Aí tu te dá conta que aquilo só faz parte da tua jornada. Realmente, tudo que a gente passa, seja uma doença, uma decepção, uma infelicidade, sei lá, uma traição, É sozinha. é sozinho. Tu pensa que tu tá com pessoas do Não. teu lado? Não. Não. É Não. muito solitário. A sensação é muito tua, solitário, entendeu? Não tem. Porque ninguém tá sentindo por ti. Né? E ninguém sente na mesma intensidade que tu, nem assim por generosidade. Né? Mas não tem como, porque a experiência é tua. É. Entendeu? A gente não pode Mas isso eu cobrar. acho que acontece assim entre mãe e filho, né? Porque engraçado, a dor da minha filha é a minha dor. A Soninha também é mãe, eu acho que ela pode dizer isso, né? Eu acho que só acontece entre mãe e filho e nem todas. Sim. Quando existe assim uma cumplicidade muito grande, né? E uma aproximação muito grande. Mas mesmo assim, a experiência passa É a individual. pessoa que passa. Tu tendo uma pessoa para te apoiar do teu lado, eu não sei se fica mais leve ou mais pesado, eu acho que não é sobre isso, mas é que a experiência, de qualquer maneira, a chave que muda é dentro de ti. A gente já falou sobre virada Já. de chave uma vez, né? A gente conversou muito sobre isso. E é uma coisa que tem que mexer dentro da gente. E é única, é a tua experiência naquele E não- momento. Eu acho que essas coisas não tem como a gente dividir. E não tem mistério, não tem mistério. Não existe fórmula de bolo, assim, que olhe e pense, mas não quero fazer, até um telespectador daqui a pouco tá olhando assim, não, porque eu não quero fazer terapia, porque eu não quero isso, não quero aquilo. Bom, paciência. Mas o autoconhecimento, ele não está relacionado somente à terapia. Não. A terapia, ela te dá as ferramentas para tu chegar no teu Só que autoconhecimento. Porque Se tem tu- gente que não adianta. Tem gente que... Só não, matando. tem gente que Tem gente que passa a vida fazendo terapia bem e não se resolvido, resolve, entendeu? tu recebe as ferramentas e tu usa, se tu estiver disposto a te autoconhecer, tu tem que ter disposição para aquilo. E eu acho que quando tu tá com disposição para aquilo, seja na terapia, eu sou super a favor da terapia. Claro. É uma ajuda externa que eu acho que vem sem julgamento, né? Mas quando tu entende que o autoconhecimento é tu contigo, até na terapia tu contigo. É verdade. Ele só te dá o caminho, mas é tu que tá falando ali e tu vai concluindo muitas coisas. Sim mesmo, né? Sabe que eu estava lá em Pamplona, ele é caminho dos peregrinos que vão para Santiago de Compostela. E numa das pontes tinha uma frase que dizia assim, ó: nascer, caminhar e morrer é solitário. Boa viagem. Boa Eu viagem. achei maravilhoso. É verdade. É a pura Tu verdade. nasce sozinho, caminha sozinho e morre sozinho. O resto é o que tu agrega, né? Mas É perfumaria. Eu imagino que a Boa gente, viagem. que a gente possa finalizar esse programa, não é? Claro, como vocês podem ver, nós não somos 100% resolvidos. Ninguém é. Cada programa a gente vai... Resolve um pouquinho. terapia em grupo. Olha, Pedro, eu vou te dizer, a tua transição de carreira, a gente nem sabe se a gente não te deu algum insight aqui. Nesses Muito, programas sempre, todos. sempre, A sempre. gente nem sabe. Mas eu acho que a gente conversando, trocando experiências, que a gente acaba se voltando para dentro, vendo o que nos serve, o que não nos serve, que eu acho que isso é o mais importante. A gente hoje falando de autossabotagem, a gente sabe que a autossabotagem nada mais é do que o nosso medo falando do lado e a coragem do outro, não é? E quando a gente deixa o medo falar mais alto, a gente deixa de viver experiências tão ricas, não é? E coisas que têm muito mais sentido para nós, para muitas vezes ficar numa vidinha medíocre. Uma vidinha nada a ver. Então, Exatamente. eu acho que a gente tem que deixar que o nosso anjinho grite com o nosso E o diabinho fale também. muito mais alto, não é? Eu acho que isso é um exercício diário. E semana que vem a gente está aí? Com certeza. Sempre tá. Sempre tá. Então nós esperamos vocês no próximo episódio. Até lá! And it goes like
da cozinha. E por aqui a gente adora uma comidinha com cara de domingo de casa de vó. E hoje você vai aprender a fazer comigo esse arroz de domingo, colorido, super fácil e que acompanha qualquer prato maravilhoso, vocês vão adorar. Pratos que são muito simples e que a gente faz naqueles dias especiais. Esse arroz de domingo, ele pode ser feito em qualquer dia da semana, porque ele é perfeito para acompanhar uma carne, um frango e fica delicioso. E os ingredientes são poucos e ele é muito fácil de fazer. Então nós vamos precisar de 1 xícara de arroz. Eu tô trabalhando com a medida, uma medida mínima, tá? Então, quem quiser fazer mais, tem que fazer o dobro, tá? 1 xícara de arroz, 4 ovos, temperinho verde, cenoura ralada assim grandinho, tá? Inicialmente nós vamos fazer o arroz. E eu vou passar a receita do arroz para vocês, porque por incrível que pareça, tem muita gente que tem dificuldade de fazer um arroz soltinho. Então nós vamos começar com a receita básica de arroz. Gente, esse arroz não tem erro. Eu coloquei 1 colher de sopa de azeite, tá? Vou colocar o arroz. Daí a gente dá aquela fritadinha no nosso arroz antes de colocar a água. Então, é sempre usar a medida assim, ó, 1 xícara de arroz, o dobro em água, 2 xícaras de arroz, o dobro em água, e assim vai. Mistura bem, tá? Eu vou colocar o sal, 1/3 de colher de sopa, mexe, e quando ele estiver fervendo, nós vamos colocar a tampa, tá? Deixar uma aberturinha do lado e deixar 10 minutos. Pronto, o arroz está pronto. Contando assim no relógio, não tem erro. O arroz sempre dá certo e fica bem soltinho e sequinho. Para quem gosta de arroz sequinho. Tem gente que faz o arroz com cebola, com alho. Eu não coloquei porque eu não gosto. Eu gosto do arroz sequinho, assim, sozinho. Mas se você gosta de cebola e alho no arroz, tá tudo certo. E não esqueçam, quando estiver já fervendo a água do arroz, baixa o fogo, deixa em fogo baixo e aqueles 10 minutinhos. O meu arroz ficou pronto. Eu deixei ele fechadinho aqui, ó, descansando de 10 a 15 minutinhos, tá? Para ele ficar bem sequinho. E agora nós vamos para a segunda fase da nossa receita. Bom, primeiro nós ligamos a nossa frigideira, ó, vamos colocar um fiozinho de azeite e eu vou secar a minha cenoura. Fico mexendo nela até ela ficar murchinha. Coloco uma pitada de sal. Agora eu reservo essa cenoura, ó, que já está murchinha. E na mesma panela eu vou colocar os ovos, tá? Mais então um fiozinho de azeite e eu vou colocar os ovos. Para 1 xícara de arroz, eu usei 4 ovos. Ó, e pode ir mexendo, como se fosse fazer um ovo mexido. Quando vai aparecendo assim, ó, já o branquinho da clara, nós colocamos o arroz, nos ovos crus mesmo, tá? Agora nós misturamos bem. Inicialmente parece que vai dar tudo errado, mas eu garanto pra vocês que dá certo, tá? Misturo bem
Mexe até ficar bem sequinho, bem misturadinho. E daí eu vou adicionando a cenoura. Olhem como fica bonito e colorido. Isso aqui com bife, a milanesa, gente, é maravilhoso. E agora o nosso temperinho verde. Um pouquinho de pimenta. Pode ajustar o sal. E tá pronto. Gente, o meu arroz ficou pronto. E olhem como ele ficou lindo! Esse arroz de domingo é super fácil de fazer. É um prato diferente e a gente come com os olhos, não é? Porque começa assim. E agora eu vou experimentar para ver como é que ficou esse meu arroz. Maravilhoso! Façam, nos marquem lá no nosso Insta, que a gente vai adorar ver.